Olá pessoal, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Ranir. Fizeram um simulado, fizeram o quiz das questões referentes ao Enem 2019, das questões 60 a 90 do Caderno Azul? Se não fez, clica aqui em cima no link aqui para que você possa ir lá fazê-la. O que este vídeo se propõe, gente? Este vídeo aqui se propõe a que eu comente cada uma dessas questões. Certo? Eu sou formado em História, tenho uma boa experiência na educação pública, na educação privada, em cursos pré-vestibulares. Como eu disse no canal anterior, a proposta deste canal não é videoaulas, mas em tempos de Covid-19 eu decidi fazer algumas videoaulas, fazer algumas revisões para o Enem, para poder ajudar esse pessoal que está correndo atrás da máquina. Quero destacar aqui também que eu não sou favorável para que o Enem seja feito na data de novembro, conforme o governo está falando. Eu não estou com isso respaldando este Enem de 2020 agora em novembro, porque entendo que é uma injustiça muito grande com os estudantes, em especial aqueles da escola pública que não têm acesso, muitos nem sequer acesso à internet têm. Mas se você quer se preparar, se eu posso te ajudar e esse Enem não for adiado, digamos que eu fiz a minha parte para tentar ajudar o pessoal. O que então vamos fazer? Mais uma vez eu saliento. Neste vídeo eu vou comentar cada uma das 30 questões em que você fez o simulado lá no vídeo anterior, conforme está aqui em cima. Pode clicar, vou botar mais uma vez aqui em cima para você poder clicar. Lá no final do vídeo também, na descrição do vídeo também tem, para você ter acesso a isso. Obviamente eu sou professor de História, não sou formado em Sociologia, Filosofia e Geografia. Esta prova do Enem, ela é uma prova das ciências humanas e suas tecnologias. E o Enem tem a característica de fazer uma transdisciplinaridade, uma interdisciplinaridade, enfim, misturar todas as questões. Então, desta forma, obviamente que o meu domínio maior é dentro da História. Dentro das minhas limitações, das minhas possibilidades, eu vou comentar todas essas questões, mesmo sendo de Geografia, com mais ênfase em Sociologia e Filosofia, eu vou comentá-las, vou indicar outras leituras para tentar ajudar vocês. Lembrando, isso aqui é um ponto de partida para aqueles que estão precisando estudar para o Enem, não um ponto de chegada. Eu espero poder ajudar vocês, assistam, façam anotações e o que ficarem com maiores dúvidas, solicitem ajuda, deixem aqui nos comentários, porque eu posso tentar ajudar de outras maneiras para que vocês possam se preparar da melhor forma possível para o Enem 2020. Se conhece alguém que está precisando, compartilhe o vídeo, divulga o vídeo, se inscreve no canal, assistam a outros vídeos que também são bem interessantes para a gente pensar a nossa realidade. Tem um vídeo também aqui, que eu vou deixar aqui em cima também, em que eu vou falar sobre como eu posso me preparar para fazer as provas do Enem. Tá? Não somente na área de ciências humanas e suas tecnologias, mas também de outras formas. Vou te contar uma coisa. Existe até um método para chutar melhor. Sabia que dá para chutar com uma certa técnica? É verdade, mesmo o chute tem a sua manha. Eu te espero lá, gente, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Questão número 60. A questão número 60, ela faz uma referência a uma cidade medieval, conforme a leitura que nós faremos aqui. A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade da abundância, concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões pouco povoadas. Em seguida, é um lugar de produção e de trocas, onde se articulam o artesanato e o comércio, sustentadas por uma economia monetária. É também o centro de um sistema de valores particular, do qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho, o gosto pelo negócio e pelo dinheiro, a inclinação para o luxo, o senso de beleza é ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra
por portas e se caminha por ruas e praças, e é guarnecido por torres. O que está sendo falado nesse trecho de Legoff? Está aqui dando a característica deste período denominado de Idade Média, dos resquícios de um castelo, da proteção de uma instituição, de uma cidade medieval. Vamos lembrar que para responder isso, é importante o estudante ter em mente que a Idade Média foi um período de muitos conflitos, especialmente na chamada Alta Idade Média, onde ainda havia uma convulsão, as invasões bárbaras e tudo mais, havia uma grande rivalidade, uma tentativa enorme de que uma civilização conquistasse outra, né? Os vândalos, visigodos, ostrogodos, alamanos, suevos, burgúndios, entre tantos outros povos. Então, dessa maneira, os castelos medievais, eles se fechavam com muralhas, com apenas uma entrada, com guarnições, com torres para proteção. Quando da chamada Baixa Idade Média, ou seja, quando há um recuo das invasões bárbaras, quando há um renascimento comercial, urbano, especialmente a partir do século XII, o século XIII, esses castelos, eles começam a se ampliar e começam a surgir cidades no seu entorno, e elas vão ser muitas vezes muradas e fechadas, ainda como uma forma de proteção. Então, essa questão, quando nós encontramos como alternativa certa a E, ou seja, a permanência dos elementos arquitetônicos de proteção, ela está justamente fazendo esta alusão para que o estudante tenha a percepção de que as cidades medievais ainda são fechadas, ainda são restritas, né? Ou seja, o acesso delas é restrito. Então lembrem-se sempre, quando falarmos de Idade Média, nós temos que ter sempre em mente essa questão, principalmente na chamada Alta Idade Média, do cercamento das muralhas para evitar a invasão de outros povos. Portanto, a alternativa da questão 60 é a E. Questão 61. Texto 1. Ouve o barulho do rio, meu filho, deixe esse som te embalar. As folhas caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. Quando amanhã por acaso faltar uma alegria no teu coração, lembra do som dessas águas de lá e faz desse rio a sua oração. No texto 2, o atrativo ecoturístico não é somente o banho de cachoeira, sentar e caminhar pela praia, cavalgar, mas conhecer a biodiversidade, às vezes supostamente em extinção. Observar baleias, nadar com o golfinho, tocar em corais, sair ao encontro de dezenas de jacarés em seu habitat natural são símbolos que fascinam um ecoturista. A natureza é transformada em espetáculo diferentemente da vida urbana moderna. Nessa questão, na questão 61, nós temos como a resposta certa a E. Idealização e mercantilização. O texto 1 faz uma idealização do belo, da natureza, deste contato, aquela coisa praticamente romântica relacionada à natureza. Enquanto que o texto 2, o aluno tem que perceber que é praticamente um texto publicitário fazendo uma propaganda do ecoturismo, ou seja, da apropriação financeira da natureza, ou seja, transformar a natureza a serviço do capital e do lucro. É isso que esta questão coloca, que fica na alternativa E. O texto 1 é a idealização, enquanto que o texto 2 é a mercantilização, transformar a natureza em mercadoria a serviço do capital. Certo? Questão 62. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos, 57%. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões.
O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. Na questão 62, a certa é a questão E, que diz que restringem a liberdade de credo. Essa questão, obviamente que ela tem um contexto histórico, em que aí ela aborda muito de uma questão de racismo, de uma questão de preconceito à prática da religião de matriz africana, que está diretamente ligado, certamente, ao racismo. Mas ela te faz essa remessa a uma reflexão histórica, sociológica, mas é importante destacar que a gente precisa, para responder essa questão, estar bem ligado, bem antenado ao que tem acontecido na nossa sociedade. Para quem está antenado em notícias, vê com frequência esse tipo de ataque a esse pessoal que pratica a religião de matriz africana. Então não precisava nem ter muito conhecimento histórico, bastava fazer uma reflexão sobre um pouco do contexto de atualidade em Brasil, ou seja, a restrição à liberdade de credo, ou seja, é permitido as religiões evangélicas, espíritas, católica, enfim, mas a religião de matriz africana sofrendo este tipo de preconceito. Vamos para a próxima. Questão 63. Texto 1. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiassem a burguesia incipiente. No texto 2, as interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. A resposta certa para esta questão é a alternativa B, que diz o seguinte: defesa dos monopólios régios, apoio à livre concorrência. Ou seja, o texto 1 deixa bem claro as relações de domínio daquele período chamado de absolutismo, de centralização monárquica, em que o rei tem um poder absoluto, certo? Da formação dos estados nacionais, em que o Estado dita as normas, contrapondo em absoluto com o texto 2, que é da própria obra do Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, em que fala que a interferência da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas, ou seja, deixa fazer, deixa passar, deixa que o próprio comércio, deixa que a própria questão comercial ela se regule, que não haja a interferência do Estado, certo? O princípio do liberalismo econômico, que faz uma crítica severa ao monopólio do Estado, ao poder régio. Então essa questão ela quer te colocar a par que tem um antagonismo entre o texto 1 e o texto 2. No texto 1 é a defesa dos monopólios régios, ou do monopólio do rei, ditando as regras econômicas. Já no texto 2, o Adam Smith fala que deve haver uma defesa para que o próprio mercado se regule, não haja interferência do Estado em assuntos comerciais. Na questão número 64, nós vamos ter aquela famosa história da maçã que cai sobre a cabeça do Isaac Newton e ele tem aquele insight sobre a questão da gravidade. O que essa questão, que tem como resposta certa a C, que é a proposição de hipóteses, ela te pede? Ela pede que tu tenha um conhecimento básico, na verdade, de física, de entender sobre a questão do surgimento da questão da lei da gravidade, a proposição de hipóteses que está dentro do principal ponto, que é o desenvolvimento da ciência. A hipótese é o ponto de partida da ciência, para depois ter toda uma comprovação através dos testes, através da ciência, etc e tal. Esse aí é o ponto de partida. A dica dessa questão é que ela está muito mais para uma deixa dentro da aula de física do que dentro da aula de história. Embora o Newton seja
um dos precursores do iluminismo, quando nós, professores de história, trabalhamos com o iluminismo, a gente fala muito en passant disso. Praticamente nem se toca nisso, assim, ó, é uma vírgula que se fala. Enquanto que provavelmente o professor de física, quando ele falar sobre teorias gravitacionais e partir daí, ele vai certamente te contar essa historinha. Fica a dica pro Enem, é importante tu prestar atenção em cada detalhe, porque lá na aula de física, de gramática, de sociologia, tudo isso aí pode se casar quando se trata de Enem, que mistura tudo junto e faz aí uma grande mistura heterogênea de suas questões. Na questão 65, nós partimos da máxima, do resumo, né, do livro O Príncipe, do renascentista Nicolau Maquiavel, em que podemos sintetizar: no fim justificam os meios. Esse texto, ele fala mais ou menos o seguinte, que para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade pondo em risco a sua própria integridade física, é uma coisa. Agora, quando ele é um chefe de Estado, seja um rei, um presidente, ou seja, alguém que lidera uma nação, para que ele possa manter-se no poder, para que ele possa atingir os seus objetivos como governante, se for necessário mentir, é importante que ele o faça para manter a ordem e manter o poder. Isso está como correta a alternativa A, que fala entre idealidade e efetividade da moral. Ou seja, o que é o ideal e o que efetivamente se faz através da moral para manter-se no poder, certo? Uma coisa é o que se idealiza como certo, o correto, o que deve ser feito, e a outra coisa para que se tenha um efeito prático como um administrador que se faça, que se esteja além da moral para se poder administrar um Estado, administrar pessoas. Inclusive, isso é usado hoje, inclusive, não somente por legisladores, mas também por empresários, certo? A gente está vendo isso bem de perto nesse momento histórico em que nós estamos vivendo. A questão 66 ela é bem interessante, porque ela fala sobre a questão do SUS. Se você pegar e der uma lida nessa questão, você vai ver que o SUS fala que é uma política que constitui-se para todos, uma das maiores conquistas da sociedade brasileira no século XX, é um marco importante para a cidadania, um avanço para o processo civilizatório, e neste momento, mais que nunca, a gente está vendo que isso é bem importante. Nós temos como resposta certa a alternativa C, que é universalismo e igualitarismo. Ou seja, o que nós podemos traduzir isso? Se eu dar uma olhadinha no dicionário, lá no Aurélio, lá qualquer dicionário, né, você vai ver que universalismo e igualitarismo, ou seja, o que isso sintetiza? É universal, é para todos, e todos tratados de maneira igualitária, sejam ricos, pobres, evangélicos, batuqueiros, todo mundo que precisar do SUS vai ser tratado de maneira igual. Pelo menos isso é o que está no papel. A questão número 67 é uma questão extremamente pertinente à idade moderna, ao questionamento, ao chamado antropocentrismo contrapondo ao teocentrismo, a razão contrapondo ao dogma da fé. Por isso que a alternativa certa é a A, em que fala centrado na razão humana, no chamado racionalismo pertinente à idade moderna. E aí, eu não vou ler os textos para vocês, mas eu quero que vocês prestem atenção em dois pontinhos, um em cada texto em que faz tu refletir. O primeiro pontinho no texto 1 significa ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos. Quando ele está falando sobre Deus, o que é ponderar? Significa refletir
sobre as ações, sobre os feitos divinos, sobre os feitos de Deus. Então, se eu reflito, se eu penso, eu justamente estou colocando em xeque. Eu não estou tomando aquilo como simplesmente algo verdadeiro e absoluto. Enquanto que o texto 2 coloca a palavra apenas. Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Ou seja, eu acredito em Deus porque eu tenho fé. Questiona aí um pouco da existência real de Deus. Cara, a existência de Deus não é uma evidência científica, mas uma questão de sentir a presença dele. Ou seja, é colocado muito mais como uma questão de fé de cada indivíduo do que a existência dele através da afirmação científica. Te liga nesse pensamento sobre idade moderna, racionalismo, antropocentrismo, contrapondo ao dogma e ao teocentrismo. Fica a dica, hein? Na questão número 68, vamos dar uma olhadinha no texto, que diz mais ou menos o seguinte: a comunidade de Mumbuca, em Minas Gerais, tem uma organização coletiva de tal forma expressiva que coopera para o abastecimento de mantimentos na cidade de Jequitinhonha, o que pode ser atestado pela feira aos sábados. Em Campinho da Independência, no Rio de Janeiro, o artesanato local encanta os frequentadores do litoral sul do estado, além do restaurante Quilombola, que atende aos turistas. E aí vem a questão. No texto, as estratégias territoriais dos grupos de remanescentes de quilombo visam garantir a inserção econômica regional. Óbvio, é uma forma que esses remanescentes quilombolas têm de sobreviver nessas regiões citadas na questão. Essa questão eu preciso entender um pouco do rescaldo do que ficou remanescente em relação à questão dos quilombos? Sim, mas se eu tiver um mínimo disso através da própria interpretação de texto, eu consigo responder essa questão de uma forma bem facilitada. Fica a dica, gente, interpretação de texto, ler bastante, cuidar com as vírgulas, às vezes uma palavrinha pode mudar os rumos da questão. Me perdoe o trocadilho da palavra, mas a questão número 69 tem uma sacanagem. Sim, uma baita sacanagem a ser entendida. A resposta dela é a alternativa E, expansão de frentes pioneiras. Nessa questão, o texto fala que localizado a 160 quilômetros da cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, nos limites da reserva extrativista Jacinto Paraná e terra indígena Caripunas, o povoado de União Bandeirantes surgiu em 2000 a partir de movimentos de camponeses, madeireiros, pecuaristas e grileiros, que à revelia do ordenamento territorial e diante da passividade governamental, demarcaram e invadiram terras na área rural, fundando a vila. Atualmente constitui-se na região de maior produção agrícola e leiteira do município de Porto Velho, fornecendo inclusive alimentos para a hidrelétrica de Jirau. Gente, olha só, o povoado de União Bandeirantes, ele surge de uma maneira absolutamente ilícita. É importante destacar aqui que o aluno tem que ter um certo conhecimento de vocabulário. Quando tu olha na resposta expansão de frentes pioneiras, parecem grandes desbravadores, atitudes maravilhosas, como por exemplo se vendeu a questão do bandeirante, né, da figura do homem bandeirante que desbravou o Brasil, e não contaram que mataram muitos índios e etc e tal. Diferentemente, esses caras aqui no final do século XX, início do século XXI, esses caras, aliás, eu falei diferentemente não, da mesma forma, esses caras que dizem pioneiros aqui, eles podem te enganar, se tu pensar em pioneiro como uma coisa bacana.
Porque quando nós falamos, por exemplo, madeireiros, pecuaristas, camponeses, parece gente boa. Mas aí quando tu olha bem atento à questão e vê a palavra grileiro, o que é um grileiro? Alguém que toma posse de terras de maneira ilegal, até mesmo muitas vezes falsificando escrituras. E outro ponto fundamental aqui, ó, devido à ausência ou à passividade governamental, ou seja, o governo faz de conta que não vê, o governo tá lá, bancada lá, ruralista, etc e tal, a gente não tá vendo, estão tirando terra dos índios, estão tirando terras do governo, estão desmatando florestas, e o governo não tá vendo, o governo não tem fiscal, o governo avisa, ou seja, é uma questão extremamente sacana, isso é importantíssimo. Isso a gente vê significativamente em geografia, um tema bastante atual, porque, segundo as informações, a Amazônia tem sido devastada como nunca nesses últimos anos. Então é importante ficar ligado nisso, saber de atualidades, prestar atenção às aulas de geografia, ou seja, é a expansão de frentes pioneiras devastando as florestas brasileiras, tá certo? Isso pode cair de uma outra forma no Enem 2020. A questão número 70, ela trata da questão dos estereótipos. O texto fala sobre a questão da ditadura do peso, da ditadura dos padrões estéticos, né, em que se vende a ideia de que as pessoas magras são as únicas pessoas belas, são as únicas pessoas saudáveis, e é uma questão que trabalha muito mais o aspecto sociológico do que o aspecto histórico, certo? Então ela tem como resposta a alternativa E, que é a contestação dos estereótipos consolidados. Quando o aluno lê essa questão, ou melhor, o candidato lê essa questão, ele começa a perceber aqui que o autor ele quer justamente chamar a tua atenção para essa ditadura, o quanto ela é imposta às pessoas que, se não estiverem dentro desse padrão estético, muitas vezes elas são taxadas como preguiçosos, relaxados, pessoas que não são saudáveis. É disso que essa questão está falando. A questão número 71. Vamos conferir o texto desta questão. No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança no processo de acumulação para um nível novo e superior. A resposta desta questão é a resposta D, que fala sobre qualificação profissional. Essa questão ela está relacionada ao que nós conhecemos como toyotismo, que vem a substituir o fordismo. É importante dar uma lida sobre esta concepção, mas resumidamente, aqui eu posso te dizer que o toyotismo ele equivale a que a mão de obra ela não seja especialista apenas em uma área, mas sim que ela saiba operar, conhecer diversos setores da produção. Fala sobre terceirização, sobre a crise do capitalismo, sobre a questão da terceirização, da precarização também das relações de trabalho. É importante ter esta concepção. No momento atual que nós estamos, mais do que nunca, este modelo ele vem a ser seguido. A questão número 72, que tem como correta, é a questão de ética partidária e supervisão estatal. Eu acredito que seja uma das questões mais complicadas e chatas de responder relacionada às humanas e suas tecnologias no Enem 2019. Por quê? Porque, primeiramente, quando nós pensamos numa ética partidária, nós, hoje da contemporaneidade, no século XX, século XXI, nós vamos pensar em partidos políticos. PT, PMDB, PSDB,
democratas e assim sucessivamente, PSOL, PSTU e uma série de partidos que nós temos hoje. Lembramos que partido, a palavra partido vem de uma parte, de uma parcela da sociedade. Então nessa questão, quando fala em ética partidária, nós estamos falando de um contexto de divisão dessas parcelas da sociedade relacionados à questão da organização eleitoral do início do Império, da Constituição lá consolidada, autoritária, arbitrária pelo Dom Pedro I lá em 1823. É importante destacar algumas coisas nessa questão. A eleição ela era feita de maneira indireta, ela era dividida entre as paróquias e as províncias. Rapidamente, depois você procure, mas rapidamente quem podia votar basicamente eram homens maiores de 25 anos. Tinha algumas exceções abaixo de 25 anos, mas em geral eram homens acima de 25 anos. E nas paróquias eles tinham que ter uma renda mínima de 100 mil réis, que elegiam os eleitores provinciais. Estes sim, que teriam que ter uma renda de 200 mil réis, que iriam votar para os cargos eletivos daquele período. Lembrando que para um deputado tinha que ter uma renda mínima de 400 mil réis e para senador tinha que ter uma renda mínima de 800 mil réis. O que caracteriza, além da questão do voto censitário, ou seja, tinha que ter uma renda mínima, para poder se eleger tinha que ser uma pessoa extremamente abastada. O que nós percebemos que a história do Brasil sempre foi feita privilegiando os interesses das elites, para que ninguém da camada popular tivesse acesso a cargos. E olha que eu vou mais adiante, para que ninguém da camada popular tivesse acesso à política, porque não era qualquer um que ganhava pelo menos 100 mil réis. Levando em conta que tinha uma população de miseráveis, uma massa gigantesca de escravos e as mulheres também não votavam, era uma pseudo participação na questão eleitoral. Isso é importante de destacar. Então é uma questão bastante difícil. Essa é a questão da ética partidária e, obviamente, que a supervisão estatal ela está relacionada ao artigo 92, quando ela fala ali, ela nomina, né, ela elenca as características que devem apresentar as pessoas que são participantes do processo eleitoral. Certo? Pensa nisso e dá mais uma lida. Isso é só uma breve dica. A questão número 73, ela diz respeito à apropriação da Igreja Católica a cerimônias seculares, ou seja, cerimônias, eventos laicos, certo? A Igreja Católica, quando ela ascende ao poder a partir do final do Império Romano, lá pelo século IV, se não me engano, a Igreja Católica ela começa a fazer algumas adaptações a festas pagãs para que ela possa colocar as suas datas religiosas. Um exemplo disso é a própria questão do 25 de dezembro, onde nós sabemos que Jesus não nasceu nessa data, não há uma data certeira relacionada a isso, a questão da festa junina, e entre outros eventos pagãos que foram apropriados, que tiveram essas datas apropriadas pela Igreja Católica, fazendo uma espécie de adaptação a esses eventos. Lembrando que a Igreja Católica não é a primeira instituição a fazer isso ao longo da história, certo? Então, ou seja, ao ler o texto, vocês vão perceber com uma simples interpretação de texto que é a alternativa C, a apropriação de cerimônias seculares, certo, gente? Vamos analisar um pouco a questão 74 a partir de seu texto. Penso que não há um sujeito soberano, fundador, uma forma universal de sujeito que poderíamos encontrar em todos os lugares. O que ele quer dizer com esse pedacinho? Que não existe alguém que nasceu ou que é o poder consolidado.
vocês vão ver que nas próximas colocações ele fala que esse poder ele é forjado. Foucault está analisando as relações de poder, sejam elas de uma maneira que permanece por mais tempo ou um poder mais efêmero, certo? Essa relação de poder, ela muitas vezes o sujeito acaba se sujeitando a isso, desculpa a palavra, o trocadilho da palavra, se sujeitando a isso, ou muitas vezes esse poder é imposto ao indivíduo. Vamos seguir a leitura. Penso, pelo contrário, que o sujeito se constitui através das práticas de sujeição ou de maneira mais autônoma através das práticas de liberação, de liberdade, como na antiguidade. Ou seja, eu vou me sujeitar a alguém porque esse alguém vai me trazer uma certa liberdade, vai me trazer uma certa proteção. Vamos pegar o exemplo na Idade Média, que o indivíduo ele procurava o jugo de um senhor feudal, ele acabava se sujeitando a esse senhor feudal em troca de proteção da sua sobrevivência. Voltando. A partir, obviamente, de um certo número de regras, de estilos que podemos encontrar no meio cultural. Ou seja, estas relações elas são forjadas, elas não são naturais, elas são convencidas às pessoas através da retórica, através da força, ou a própria pessoa, o próprio indivíduo se sujeita a isso em troca de um, abre aspas, bem-estar. E aí a questão é, o texto aponta que a subjetivação se efetiva numa dimensão, a resposta certa seria a C, contingencial, processada em interações sociais, ou seja, ela é temporal, né? Cada tempo histórico existe essas sujeições, existe essa subordinação, em que ela é processada através das interações sociais de cada momento histórico. Como eu posso entender isso? Por exemplo, na democracia nós temos a Constituição que nos dá uma série de obrigações, mas também uma série de direitos. E nisto daí eu tenho que obedecer às leis. Assim como, vamos pegar na Roma Antiga, tinham as leis romanas em que o indivíduo tinha que permanecer sob as leis romanas, sob as leis do Estado romano, que eram leis diferentes das de hoje. Isso podemos colocar também até mesmo na relação de poder do aspecto religioso. Para o indivíduo participar daquela comunidade religiosa, ele acaba se sujeitando a regras e valores daquele determinado grupo religioso. É mais ou menos isso que o Foucault está trabalhando nessa questão. A questão número 75, que tem como alternativa correta a A, ou seja, a objetificação do espaço físico, vamos perceber que esse termo objetificação está relacionado à questão da coisificação, da mercantilização, ou seja, de usar a natureza para o desenvolvimento das atividades capitalistas, mercantis, ou seja, extrair da natureza o máximo possível de riquezas, seja através das experimentações, seja através da transformação e da devastação da natureza. No Brasil, podemos dizer que desde os descobrimentos nós temos a devastação da Mata Atlântica e um pouco mais recente, nem tão recente assim, a devastação da floresta amazônica, em prol da riqueza, do lucro e do capital. A questão número 76 é uma questão muito legal de ser pensada, mas eu duvido muito que alunos do ensino médio, eu diria que a minoria da minoria dos alunos tiveram contato com esta palavra chamada de biopolítica, certo? A biopolítica é um fenômeno do final do século XIX, início do século XX e que ainda está extremamente na moda. Biopolítica significa, né, é o Foucault que trabalha com esse contexto, digamos que tu padronizar comportamentos, padronizar as formas
como as massas devem agir, no aspecto religioso, no aspecto político, no aspecto social. É tu formar um cidadão. É algo bem parecido com o que o fascismo fez e o neofascismo ainda faz nos dias de hoje, como se existisse um ser humano ideal, o comercial de margarina, mais ou menos isso. Então essa questão que trabalha num texto descrevendo os horrores de um campo de concentração, ela tem como análise, né, o seguinte: a partir da análise da Aurora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do, que tem a alternativa D como correta, que significa segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos, ou seja, lá na Alemanha nazista, o judeu não servia, o comunista não servia, o cigano, o homossexual, testemunha de Jeová. Então tu segrega isso, transforma isso de certa forma quase que como uma coisa natural, a indústria da morte desse indivíduo que não serve, e passa agora a eliminá-lo, porque serve agora o comportamento certo, padrão, que era o ser humano, super ser humano, a raça ariana, submetida ao terceiro Reich. E que nós percebemos bem isso acontecendo no Brasil hoje, em pleno 2019. Fica ligado. A questão número 77, vocês podem ver que trabalha com uma grafitagem, algo que é bastante recorrente já desde o início lá dos anos 2000, dos anos 90 ainda. Nós temos já essa apropriação dos espaços públicos como uma manifestação artística, muitas vezes sendo ela reveladora, denunciando a realidade, principalmente de situações que não teriam espaços em lugares tradicionais, muitas vezes trabalhando com as questões das demandas das periferias, de pobreza, de exclusão social, de marginalização da arte vinda desses lugares. É nesse ponto que está trabalhando a questão número 77, que tem como resposta certa a questão B, a apropriação dos espaços públicos. Na questão número 78, nós temos como a alternativa correta, a alternativa E, interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. O que isso significa a partir da análise dos dois textos? O Kant discorre aqui sobre a questão de que as leis são algo interiorizado ao ser humano e ele fazendo um bom uso delas através da sua sujeição a essas leis, diferentemente da natureza, que é um fenômeno externo ao indivíduo e que ele tem que buscar compreender, e mesmo que ele busque significativamente compreendê-lo, ainda está longe de dominar todo este saber. É importante que você dê uma lidinha sobre a questão do Kant, tá? É preciso dar mais uma mergulhada. Isso é apenas uma breve resposta para você poder fazer as suas primeiras análises sobre esta questão. Na questão número 79, ela aborda sobre a Grécia Antiga, Antiguidade Clássica, e fala sobre a proporção de homens livres entre as aristocracias, oligarquias e democracias. E aí ela elenca que a alternativa correta é a A, o controle da terra. O que nós podemos perceber nesta relação? Esta relação nos mostra que, diferentemente das oligarquias e aristocracias, as democracias havia uma melhor distribuição dessas terras aos homens livres, porque o controle da terra era essencial para a participação política na Grécia Antiga. Participação política esta que, obviamente, era maior em regimes baseados na democracia. Revolta da vacina, gente, de 1904, início do século XX. Rio de Janeiro, temos como presidente o senhor Rodrigues Alves, que sob os auspícios do sanitarista, do médico Oswaldo Cruz,
resolve higienizar o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro esse que tinha cortiços no centro, lixões, um surto grande de peste bubônica, de varíola, entre várias doenças sanitárias. A revolta da vacina, ela tem sim uma questão sanitária de combate à doença, especialmente à varíola, mas ela se destaca a arbitrariedade com que invadiam as casas, forçavam as pessoas a se vacinarem, sem sequer haver uma explicação a essas pessoas que eram pessoas humildes. É a partir da revolta da vacina, ou pelo menos deste período, que começa o processo das populações pobres, miseráveis do Rio de Janeiro subirem o morro. É aí que começam basicamente o processo de favelização do Rio de Janeiro, o processo das favelas no Rio de Janeiro. Então, ou seja, o governo vai agir contra as camadas populares, como aliás sempre agiu no Brasil, de maneira arbitrária. Então nós temos como alternativa correta desta questão, né, que é a questão 80, a alternativa número D, que é o arbítrio governamental, ou seja, o governo extremamente arbitrário, extremamente autoritário, invade as casas, forçam as pessoas a se vacinar, e isso dá um grande banzé no Rio de Janeiro. A questão número 81, ela tem como alternativa correta B, extração de metais preciosos. Vamos entender isso. Porque na primeira metade do século XVIII começam a chegar mais escravos na região do Rio de Janeiro e há uma diminuição ou até mesmo uma estabilização da questão da chegada de escravos na Bahia. O motivo é bem simples de entender, muito simples, gente. Não se esqueçam que no século XVIII há uma retração da questão dos engenhos de açúcar, na questão das exportações do açúcar, na fabricação do açúcar. O ciclo do açúcar entra em decadência no Nordeste brasileiro, enquanto que se descobre ouro na região das Minas Gerais. Então esses escravos que rumam à região do Rio de Janeiro seguirão para a região das Minas Gerais como mão de obra para exploração do ciclo do ouro no Brasil. Bem fácil de entender, né? Basta dar uma lidinha sobre o ciclo do ouro para a gente ficar bem esperto nesse tipo de questão. A questão 82, baseada na obra de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, ao qual ali descreve muito bem a questão do projeto migratório, do homem rude, do homem rústico brasileiro, que era um momento de grande migração interna no Brasil durante o período JK, está fazendo uma alusão a esses trabalhadores que estão nesse deslocamento pelo Brasil, mas especialmente rumo a Brasília para a construção da nova capital projetada pelo governo JK. Quero destacar também que essa construção de Brasília abria uma perspectiva para um novo Brasil. Era um momento de significativa euforia na construção deste Brasil que prometia ser um Brasil mais justo e mais fraterno, mais igualitário a todos no projeto do JK, dos famosos 5 anos em 5. Que não deu lá muito certo, né, gente? Então, 83 fala desse Papa comunista, esse Papa que muitos aí acabam dizendo que ele é um Papa que prega o comunismo, etc e tal. Ah, cara, o Papa Francisco, sou muito fã do Papa Francisco. O que o Papa Francisco ele está fazendo a crítica? Obviamente, quando ele fala da globalização da esperança, ele está contrapondo ao processo de globalização econômica e essa miserabilização, esse afã, esse capitalismo selvagem que o mundo está vivendo vorazmente no século XXI. Então ele está fazendo justamente uma crítica
a essa situação, está denunciando a disparidade econômica em que o mundo globalizado está vivendo. Portanto, a alternativa correta em relação à questão 83 é a alternativa D, disparidade econômica. A questão 84, relacionada à Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem como pressuposto básico que todas as pessoas nascem livres e iguais. Esta declaração, feita após a Segunda Guerra Mundial, preocupado justamente com os reflexos desta guerra, com o resultado dessa guerra, ela busca ali justamente defender aquelas pessoas mais vulneráveis, certo? Por isso que a resposta dela não poderia ser outra que não a B, a defesa dos grupos vulneráveis. E aí nós podemos falar de vários tipos de vulnerabilidade: refugiados de guerra, pessoas em situação de calamidade, pessoas em situações de alto risco social, econômico, situações abaixo da linha de pobreza. Essas são as grandes discussões da ONU que refletem certamente nos nossos dias atuais. Basta prestar um pouquinho mais atenção nas notícias e nas informações vindas desta instituição. A questão número 75, a imagem retrata bem. Nuestra cultura no cabe en sus museos. Apesar de ser 1970, início do governo Salvador Allende, um governo bastante progressista, com participação dos socialistas, da massa de trabalhadores, ainda assim há uma crítica social muito forte de que a arte, de que a cultura indígena não cabe dentro dos museus. Até então, no Chile, museus em que cabiam apenas coisas eruditas, a cultura branca, a cultura das elites chilenas. Este é o verdadeiro sentido desta forma de expressão artística, deste cartaz aqui que nós vimos nessa questão. Portanto, não poderia ser outra resposta senão a B, a definição dos critérios de criação de acervos. Ou seja, o acervo lá dentro dos museus cabe apenas a arte das elites, das oligarquias chilenas. Do lado de fora é que ficam as artes dos povos nativos, dos povos indígenas. Tá aí, fácil de entender, né? A questão 86, olha, você achava que até então pirataria era só coisa do pessoal ali no centro, ali, é só coisa do pessoal da periferia que fazia para vender, para se virar, fazer um brick. Não, gente, a pirataria ela já foi um negócio de Estado, só que não se chamava pirataria. Os caras que se associavam à coroa, no caso vamos falar da Inglaterra, embora não tenha sido essa a única a ter essa prática, mas a associação de navegadores que praticavam o assalto ao ouro aqui nas Américas, a associação entre Estado e esses navegadores particulares, que eram chamados de, não de piratas, mas sim de corsários. E depois que os caras roubavam, faziam esse assalto, eles rateavam. Uma parte que ficava para a coroa, a outra parte ficava para esses navegadores. Até então uma instituição privada. E isso também fazia com que havia uma ampliação nessa questão de domínio do Atlântico. Por isso que isso é destacado aqui no texto dessa questão. Lembrando que no século XVI, o domínio do Atlântico estava fortemente nas mãos da Espanha e Portugal. Então há uma associação do Estado inglês com essas instituições privadas, esses piratas, que deixam de ser piratas e passam a se chamar agora corsários. Tu achava que calça corsária era só aquelas calças curtinhas que as mulheres usavam? Não, corsário vem daí. Não é que esse pirata aí associado ao Estado. Então eles buscavam conquistar as riquezas dos territórios americanos, saqueando e pilhando os espanhóis. Cara, era um mais sujo que o outro. Então a resposta certa da questão 86 é a alternativa B, conquistar as riquezas dos territórios americanos. Fica a dica. A questão 87 eu acho que os caras deram, né? Ela é tipo aquela questão assim pra te não errar de jeito nenhum.
Tipo, cara, não pode zerar a prova do Enem, então a gente vai te dar uma questão. Basta tu pensar quando o texto fala. Efetivação de parcerias inéditas no trato da questão. Cara, efetivação de parcerias inéditas no trato da questão, obviamente que é a articulação dos diversos órgãos públicos para erradicar o trabalho análogo à escravidão. É importante destacar, já que tu estás estudando, já dá uma olhadinha. Se tu não sabe direito o que é trabalho análogo à escravidão, dá uma olhadinha. É aquele trabalho semelhante, que faz alusão ao trabalho escravo, em condições precárias de trabalho. Vai dar uma olhadinha nisso daí, já que essa questão veio de presente com o Enem 2019. Tá ligado, bicho? Fica contigo. A questão 88, ela praticamente fala por si só no texto. Presta atenção, olha só que interessante. O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Ou seja, o bônus demográfico favorece o crescimento econômico. Por quê? Por uma questão muito simples. Porque ela colabora para a questão da população economicamente ativa. Ou seja, tu estás naquela linha de população produtiva, nem criança, nem idoso. Isso colabora substancialmente para o valor agregado. Portanto, investir na qualificação dessa mão de obra favorece e muito o desenvolvimento de um país, o desenvolvimento de uma nação. É nesse aspecto que essa questão está trabalhando. É bem simples, quase tanto quanto o seu texto. Na questão 89, tu tem como resposta certa latitude, ou seja, verticalidade, ou seja, olha para cima. Aqui tá falando que os caras no Alasca, numa cidadezinha lá, ficaram 2 meses sem ver o sol, justamente por esse fenômeno relacionado à questão geográfica que acontece esse incidente. É uma questão muito mais relacionada à questão da geografia, que não é muito difícil de entender. Basta o cara ter um pouquinho de percepção e não ter matado tanta aula ainda lá no ensino fundamental, gente. Fácil, né? A questão 90, ela é bem interessante e muito cidadã para ser refletida. A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la. Ou seja, o problema da fome não é um problema técnico de agricultura, de armazenamento, de valores de preço, mas sim um problema político, um problema da má distribuição de renda, um problema da concentração de riquezas no nosso país. Enquanto um punhado de pessoas detém as riquezas do mundo, nós temos um punhado apenas de riquezas para um imenso planeta de pessoas despossuídas ou com baixíssima renda. Portanto, essa questão ela é uma crítica à desigualdade social e às políticas que colaboram para esta desigualdade social. Ou seja, não há outra alternativa que não a B, padrão de distribuição de renda.